E aí, beleza? Em 1º de julho de 2022, em Londres, o designer de aplicativos George acorda super feliz ao lado de seu amor, porém um pouco nervoso, pois vai ao banco pedir um empréstimo. Ele precisa da grana para seu app, que se chama Hazard Lights, que promete prever grandes eventos analisando dados globais. Ele consegue o empréstimo e, depois de comemorar com sua namorada Sarah, recebe uma notícia ainda maior. Ela está grávida e George fica super feliz com a notícia. Então logo o casal se casa, prontos para começar sua própria família. 3 meses depois, um vírus mortal chamado MERS-22 está se espalhando pelo mundo, deixando as pessoas incertas sobre seus futuros. Hospitais estão superlotados e o número de mortes aumenta a cada dia. Na manhã de Natal, tanto George quanto Sarah estão tossindo, então vão ao hospital. O lugar está incrivelmente lotado e o casal se preocupa com o bebê. De repente é manhã novamente e George acorda e percebe que é 1º de julho no calendário. Sarah lembra ele de ir ao banco e quando chega lá, o funcionário não tem registro dele ou do empréstimo. George se sente estranho e não reage bem, então não consegue o dinheiro. Mais tarde em casa, George conta a Sarah que o dia está se repetindo, mas ela acha que ele está falando bobagens e na manhã seguinte George pede a Sarah para fazer um teste de gravidez, mas ela se recusa e diz que ele está sendo esquisito. À noite, George verifica alguns sites e vê que o MERS-22 já está por aí. Ele conta a Sarah que uma pandemia está chegando, mas ela acha que ele está enlouquecendo e pede para ele procurar ajuda. No dia seguinte, Sarah chega em casa e descobre que George virou um completo maluco sistemático, tendo comprado um traje de proteção e toneladas de suprimentos. Cansada da atitude dele, Sarah decide sair e ficar com seus pais. George tenta segui-la, mas é abordado por Art, que começa a falar sobre saltos e loops temporais. Ela diz que tem respostas para suas perguntas e lhe dá um cartão de visita caso aconteça de novo antes de partir. George vai ao endereço pela manhã, mas só vê um prédio abandonado e não entra. Na manhã seguinte, George acorda novamente em 1º de julho. Desta vez, ele não conta nada a Sarah e corre para o endereço do cartão. Dentro do prédio, ele encontra Art, que lhe diz que ele é um mutante. Saltos temporais têm acontecido há um tempo, mas apenas uma pequena parte da população consegue percebê-los. Na maioria das vezes, a habilidade é dada por um soro especial, mas raramente algumas pessoas a desenvolvem organicamente. George já experimentou 20 saltos temporais, mas só se lembrou dos 2 últimos. Todo esse incidente é conhecido como Projeto Lázaro, uma organização multinacional ultra secreta dedicada a prevenir ou desfazer eventos de extinção em massa. O mundo já acabou em várias linhas do tempo diferentes devido a guerras e pandemias, mas cada vez eles impediram tudo isso através de viagens no tempo depois de esgotar todos os outros métodos. Depois, Art leva George a um prédio diferente onde a organização trabalha em toda a tecnologia por trás do soro e da máquina. Art explica que eles só podem saltar através de pontos específicos no tempo chamados singularidades, que sempre acontecem em 1º de julho. Ela pede para George se juntar a eles e ele concorda quando ouve que eles desenvolveram a vacina que parou a Covid. Quando chega em casa, ele diz a Sarah que conseguiu o empréstimo. No dia seguinte, Art o apresenta a outros membros da organização, incluindo o líder Wes. Os outros agentes foram treinados no exército ou na polícia, então George se sente um pouco deslocado. Felizmente, todos são muito amigáveis e logo George começa a treinar com armas. A maioria do trabalho que ele faz é pesquisa, mas ele está feliz porque está ajudando a salvar o mundo. Ele ainda tem tempo para passar com Sarah e o casal continua indo bem. Uma tarde, George usa o software do seu app para rastrear algumas atividades suspeitas e descobre movimentos incomuns em uma conta russa. Isso está ligado à empresa de segurança que estava guardando Big Boy, uma ogiva nuclear. O comprador parece ser Dennis, um dos homens mais perigosos do mundo. Ele costumava ser um dos melhores agentes do Lázaro antes de se rebelar. Um tempo depois, George deixa Sarah na escola onde ela trabalha. Ela tem uma discussão com um colega de trabalho que a empurra e ela quase é atropelada por um caminhão, mas felizmente George a puxa para longe a tempo. Depois disso, a equipe viaja para Paris para encontrar Dennis. George fica na van com Danny e observa nas câmeras como os agentes especiais invadem um prédio, mas logo eles sofrem interferência. Os agentes parecem
abrir fogo nos corredores e quando Art vai ao porão investigar, é imediatamente baleada por Dennis. Preocupado, George sai correndo da van para salvá-la, apenas para ver Dennis saindo por uma janela de moto. George volta para a van e uma perseguição começa, causando vários acidentes com carros civis, e logo a polícia também o segue. Depois que os carros da polícia também batem, George finalmente abre fogo, mas erra todos os tiros. Eventualmente, eles encurralam Dennis em um acidente apenas para Dennis ser baleado assim que sai do carro. George e Dennis então têm um tiroteio, mas quando a polícia os cerca de repente, Dennis decide detonar uma bomba, destruindo a cidade inteira. Mas nesse momento o loop reinicia e George aparece em 1º de julho, no meio de um momento íntimo com Sarah e se agarra a ela com medo. No dia seguinte, George deixa Sarah na escola novamente. Ele então recebe uma mensagem dizendo que é necessário a presença dele no trabalho bem cedo, então sai rapidamente. Mas ao se afastar, o caminhão passa e atropela Sarah porque desta vez George não estava lá para impedir. Um flashback mostra que no verão de 2018, Art estava na Rússia com seu parceiro Ross. Eles estavam sentados em um telhado e assistiram mísseis sendo lançados acima deles, desencadeando o fim do mundo antes que o loop começasse. No presente, George está esperando no hospital, enquanto Sarah passa por uma cirurgia. Art o visita e informa que eles pegaram Dennis. Logo, uma médica informa a George que Sarah ainda está inconsciente e eles não sabem se ela vai acordar. Quando George finalmente a vê, ele começa a ter muitas visões estranhas das linhas do tempo anteriores. Outro flashback do verão de 2018 mostra que George foi a uma festa e seu amigo pediu para ele conhecer uma garota chamada Sarah. Depois, George vai para casa beber com Art, que explica que eles mudaram muito a linha do tempo em 2018. Um novo flashback mostra Ross e Art tentando avisar o exército russo sobre os mísseis iminentes, mas eles não foram acreditados e a dupla teve que assistir ao fim do mundo novamente antes do reset. No presente, George decide ir trabalhar, ignorando os avisos de Art sobre o choque e o trauma que ele obviamente está passando. Ela também o alerta que ele não pode impedir o acidente de Sarah, apontando como seria egoísta. Outro flashback mostra que Art e Ross terminaram com seus respectivos parceiros para ficarem juntos. Como o governo russo não estava ouvindo eles não tiveram escolha a não ser disparar um míssil no chefe do primeiro-ministro enquanto ele estava em seu carro. Infelizmente, isso não funcionou e os mísseis foram disparados novamente. Ao mesmo tempo, na festa, George finalmente conheceu Sarah, mas todos tiveram que sair correndo quando um cigarro causou um incêndio e ele a perdeu de vista. No presente, George é abordado por Shiv, o outro mutante natural da equipe. Shiv acha que eles deveriam se vingar do cara que causou o acidente de Sarah. No começo, George concorda, mas quando chegam na casa do cara, George percebe que espancar o homem não trará Sarah de volta e se recusa a fazer isso. Em 2018, Ross e Art invadiram um prédio do governo e ficaram presos em um tiroteio, fazendo Art morrer. Isso desencadeou o loop e Art teve que terminar com seu namorado novamente. Depois, ela se encontrou com Ross e concluíram que a única maneira de parar a Terceira Guerra Mundial era colocar um fascista no comando da Rússia. Eles começaram um golpe na nação e seu candidato rapidamente ganhou poder. Mas durante um discurso ele foi baleado e logo os mísseis caíram novamente. Então na festa, George perdeu Sarah novamente. Art e Sarah continuaram tentando muitos planos diferentes, mas todos falharam e os mísseis sempre caíam no final. Eles também tiveram que continuar terminando com seus parceiros. Ao mesmo tempo, George continuava perdendo Sarah na festa. Eventualmente, Ross confessou a Art que a única vez que o plano deles funcionou foi quando ela foi baleada, mas ele ainda acionou o loop para trazê-la de volta. Art o chamou de egoísta, então dessa vez ele refez o plano sozinho, levando um explosivo para um restaurante com os políticos certos. Art teve que assistir enquanto ele era baleado antes da explosão, que finalmente parou a guerra. Então ela implorou a Wes para reiniciar o tempo para salvar Ross, mas Wes recusou. Ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, George e Sarah conseguiram se conhecer
conhecer e começar um relacionamento de verdade. No presente, Shiv e George vão ver Dennis no porão da organização. Dennis afirma que não sabe onde está a ogiva nuclear, porque o reset do tempo fez com que Lázaro o capturasse antes que ele a recebesse. Então Dennis começa a dizer a George que Lázaro tortura pessoas para fazê-las confessar, e como a organização sacrifica vidas para impedir mortes. Ele acha que o mundo quer acabar há um tempo e que Lázaro está essencialmente trapaceando. Então sua missão é apenas deixar o inevitável acontecer. Momentos depois, George recebe uma ligação dizendo que Sarah morreu. Ele corre para o hospital e tem um colapso quando a vê. Finalmente perdendo o controle, George decide visitar Dennis novamente e concorda em seguir o que ele tem a dizer. Em 2017, a agente Janet do Lázaro fez um teste e descobriu que estava grávida. O pai era Dennis, que ainda trabalhava para a organização na época. 2 semanas antes do 1º de julho, Janet deu à luz a um menino saudável. Infelizmente, algumas horas antes do checkpoint, a China ameaçou lançar um ataque com armas químicas. Janet correu para o escritório para implorar a Wes para tentar mais, mas Wes informou que eles tentaram de tudo e não tinham escolha. Enquanto Janet tinha um colapso, o loop foi acionado e Janet acordou na cama com a barriga grávida. Eventualmente, Janet deu à luz novamente, mas desta vez a criança era uma menina. Um ano passou sem problemas, mas infelizmente o verão de 2018 chegou e acionou todos aqueles loops repetidamente. Janet e Dennis continuavam perdendo seu filho, dando à luz e vivendo o 1º ano do bebê repetidamente. Quando a missão na Rússia finalmente acabou, Dennis confrontou Wes, que não parecia nada arrependido. Dennis perdeu a paciência e prometeu impedir o projeto Lázaro de brincar de Deus antes de atirar no assistente de Wes. Antes que pudesse atirar em Wes também, Shiv apareceu atrás dele e pegou sua arma. Então Dennis o derrubou e fugiu. No presente, Dennis não compartilha nenhuma informação, então Lázaro ainda está procurando o Big Boy. Eles descobrem que um grupo rebelde chamado Lost Glory pode ser a chave para isso, então precisam viajar para Praga para rastreá-los. George quer ir, mas Art diz que ele não está no estado mental certo para o trabalho de campo. Enquanto todos estão fora, George vai ver Dennis, que lhe dá o nome de um canal no YouTube e um endereço em Barcelona, para entrar em contato com o Lost Glory e avisá-los que Lázaro está chegando. Mais tarde, em Barcelona, George encontra o endereço e a porta já está aberta. De repente, ele é apontado com uma arma pelo contato de Dennis, que acaba sendo Janet. Ela o deixa ir depois que George usa as palavras código de Dennis e aprende o que aconteceu, enquanto revela que uma criança está com ela. George pede a ajuda dela para montar um detonador para ele poder destruir o Big Boy, e Janet concorda. Em Praga, a equipe entra em uma casa na floresta e encontra todos desaparecidos, mas há alguns desenhos nas paredes. De volta a George, ele passa a noite na casa de Janet e ouve toda a história sobre o bebê. Na manhã seguinte, ele acorda e encontra Janet desaparecida, mas há uma lata com o detonador e uma nota que diz: "Espero que você a recupere." E George liga percebendo que é o detonador de uma ogiva nuclear. Um novo flashback mostra que em 1981, Shiv já estava experimentando coisas estranhas como criança. Em um dia, ele aprendeu a sair do berço, podia andar e falar frases completas. Com o passar dos anos, ele começou a ter visões do futuro em seus sonhos. Sua mãe lhe disse que nada disso era real, mas Shiv sabia que era. Anos depois, ele analisou a situação o suficiente para testá-la. Ele memorizou o vencedor das corridas de cavalos e, quando o loop foi acionado, apostou nos nomes certos e ganhou muito dinheiro. Agora ele podia comprar o console de videogame que queria e muitas roupas novas. Uma noite, Shiv foi visitar seu tio apenas para descobrir que o tio morreu quando a loja pegou fogo. Felizmente, naquela noite, um fim do mundo aconteceu e um loop foi acionado. Então a loja voltou ao normal e seu tio viveu. À noite, Shiv correu para impedir o incêndio apenas para descobrir que seu primo tinha começado o fogo para receber o dinheiro do seguro. Shiv conseguiu pará-lo, mas já tinha chamado a polícia e seu primo foi preso. Quando Shiv voltou para casa, Wes estava lá para recrutá-lo. No presente, Shiv interroga Dennis sobre os planos que encontraram em Praga, mas Dennis não fala. Em particular, George repreende Shiv por usar métodos violentos como parte do interrogatório. Shiv explica que informações ruins causaram problemas na missão que
que resultaram no loop que deu a Dennis e Janet todos os problemas com o bebê. Então ele se recusa a deixar isso acontecer novamente. Um flashback revela que quando Dennis escapou, Shiv o perseguiu e seus carros colidiram. Ambos os homens sacaram suas armas e após uma discussão, Shiv atirou em Dennis na perna e o capturou. Dennis foi deixado no hospital, mas momentos depois ele conseguiu escapar, matando um guarda. Shiv então procurou por Janet, mas ela também havia desaparecido. No presente, George tem mensagens da família sobre organizar o funeral de Sarah, mas ele as ignora para trabalhar na decodificação dos desenhos de praga. Depois de colocar toneladas de informações em um software, ele descobre que o Big Boy está na Romênia. Ele imediatamente compra uma passagem de avião usando o cartão de crédito de Sarah. De manhã, George liga para o escritório e diz a Shiv que não vai trabalhar porque está doente. Shiv desconfia e pede ao hacker da equipe, Ryan, para verificar secretamente as contas bancárias de George e Sarah. Quando a verdade aparece, Shiv vai atrás de George sozinho e diz a Art a mentira sobre a doença. Momentos depois, Shiv rastreia os movimentos de George graças a Ryan, que envia atualizações toda vez que George compra algo. George pega um trem e Shiv usa um táxi para alcançá-lo, conseguindo embarcar no trem a tempo graças a um atraso no horário. Shiv procura o trem até encontrar George e uma luta acontece, mas George rapidamente o nocauteia e pega a arma de Shiv. Então George puxa o freio de emergência, quebra a janela e corre pelos campos para escapar. Shiv logo acorda e começa a persegui-lo. Eles acabam correndo por uma cidade próxima e George entra em um prédio para tentar escapar pela janela, mas acaba caindo. Então ele rouba uma bicicleta e Shiv espanca dois caras para roubar um carro e continuar seguindo-o. Fora da cidade, George encontra a estrada bloqueada e cai novamente, saindo do caminho pouco antes de Shiv colidir com a bicicleta. Shiv tenta convencer George de que o luto está fazendo-o agir de forma selvagem e que ele não será capaz de matar milhares de pessoas para salvar uma, mas George apenas responde atirando nele 2 vezes. Depois George pega o celular de Shiv e finge ser ele ao enviar mensagens para Ryan, dizendo-lhe para ir ver Dennis e usar uma certa palavra código. Ryan faz isso e Dennis imediatamente quebra seu pescoço através das grades e só o libera quando os guardas aparecem. De volta a George, ele coloca o corpo de Shiv no carro roubado e retorna à sua busca pelo Big Boy. Outro flashback mostra que em 2014, Art estava trabalhando como agente infiltrada no serviço secreto do Reino Unido. Depois de passar a tarde com criminosos e ser perseguida pela polícia, Art foi para casa e encontrou Shiv, que disse que essa não era a primeira vez que tinham essa conversa. Ele avisou que se ela fizesse a prisão, causaria uma grande guerra e o fim do mundo. No início, Art não levou a sério, mas Shiv compartilhou informações confidenciais o suficiente para convencê-la a dar uma chance ao Lázaro. No presente, os alarmes disparam por causa da morte de Ryan, e Art procura desesperadamente por um novo técnico de TI que possa acessar o computador dele. Ela também liga para George, que apenas a ignora. Wes interroga Dennis, que explica que Ryan lhe deu um código de morte e que há um espião na organização que compartilhou esse código e também impediu a operação em Praga. De volta a George, ele é parado pela polícia porque o carro foi reportado como roubado. George responde mal às perguntas e continua se distraindo com informações importantes no seu telefone enviadas por Janet. Desesperado, ele acelera o carro o máximo que pode e a polícia começa a persegui-lo. Ele fica cada vez mais louco, sem se importar se atropela alguém no caminho. Enquanto dirige, George liga para Art e diz que foi para a Romênia porque encontrou uma pista alegando que Shiv faz parte do grupo rebelde de Janet. Ele prova isso dizendo que Janet tem recebido dinheiro de Shiv, o que é verdade, mas porque Shiv se sentiu culpado pelo incidente com o bebê e tentou ajudá-la. Art vai perguntar a Dennis sobre isso, que mente e confirma que o espião é Shiv. Art tem dificuldade em acreditar nisso e continua se lembrando de todas as vezes que Shiv foi honesto com ela, não escondendo todas as coisas
desagradáveis que Lázaro teve que fazer para salvar o mundo. Ele também a avisou que todos os saltos no tempo às vezes a fariam ter visões de outras linhas do tempo, incluindo ver sua própria morte. Eventualmente, Art vê todas as vezes que Shiv a contatou e ela falhou em seguir seus avisos. No entanto, é difícil manter a negação quando Art obtém os movimentos bancários e confirma a história de George. Ela envia uma mensagem de texto para Shiv, mas não há resposta. Na Romênia, George continua fugindo e consegue esconder o carro em um beco estreito, pensando que finalmente acabou. No entanto, quando ele sai, um policial bate no carro por trás e o porta-malas se abre, revelando o corpo. Quando o policial se aproxima de George, ele para na janela apenas para ser atropelado por um caminhão. Então, o motorista sai e George atira nele antes de ter um ataque de raiva ao perceber o quão baixo ele está caindo. Ainda usando o mesmo carro, George escapa e finalmente chega ao local dos desenhos. Ele entra no prédio com a arma em punho apenas para ser subitamente atacado pelo zelador. Uma luta acontece e depois de muita luta, os homens ficam presos em um impasse apenas para o zelador acidentalmente cair da escada. Quando finalmente acorda, George entrega sua arma para convencê-lo de que estão no mesmo time e o zelador concorda em mostrar a bomba. Eles dirigem até um prédio no meio do nada e George finalmente vê a bomba na traseira de um caminhão. Como aquela área é apenas campos abertos, eles concordam em movê-la para uma área mais densamente povoada para causar um efeito maior quando explodir. Enquanto dirigem com a ogiva, George não percebe um carro seguindo-os e até ouvindo sua conversa através de um grampo no caminhão. Um flashback revela que 24 horas atrás, um grupo de mercenários derrubou o verdadeiro zelador e um dos homens assumiu seu lugar para esperar o detonador chegar. No presente, George explica ao zelador falso que apenas ele pode usar o detonador. O grupo não tem escolha a não ser seguir em frente por enquanto. Momentos depois, o caminhão quebra no meio da estrada. George finalmente vê o carro no espelho e imediatamente soca o zelador falso antes de bater sua cabeça repetidamente no volante. Então ele sai e abre fogo contra os outros mercenários, mas só mata um antes de começar um tiroteio. O zelador acorda e atira nele, então George se esconde debaixo do caminhão enquanto um carro civil aparece na estrada. Os mercenários matam os novos chegados, mas agora estão distraídos, e George consegue rapidamente acabar com eles. Então George tenta o caminhão novamente, sem sucesso, recusando-se a desistir. Ele configura o detonador e dirige para longe em um carro. Enquanto dirige, ele liga para Art para dizer que Shiv pegou a bomba e ele não conseguiu detê-lo. Quando ele está longe o suficiente, ele detona a ogiva. A enorme explosão logo aparece nos sistemas do Lazarus. Depois, George vai ao aeroporto, mas não consegue pegar um voo. Felizmente, há um grupo de jovens ricos que acham ele legal e também estão indo para Londres em seu avião particular, então o levam junto. Durante o voo, George pode ver os danos causados pela bomba. De repente, ele acorda em casa com Sarah, mas o prédio começa a tremer e outra explosão derruba tudo. Então George acorda novamente e percebe que era um sonho. Quando George retorna ao escritório, ele afirma que quando decifrou o código, ligou para o escritório para avisar Wes, mas Shiv atendeu e o manipulou com mentiras. Ele até entrega o telefone de Shiv para provar sua história. Em seguida, George pergunta a Art sobre as consequências da bomba, mas a explosão matou apenas algumas centenas de pessoas. Não é o suficiente para começar uma guerra, então um reset no tempo não vai acontecer. George fica devastado porque isso significa que ele matou pessoas à toa, sem mencionar que um novo checkpoint está se aproximando e ele não poderá reviver Sarah depois que o alcançarem. Enquanto isso, Wes verifica o telefone de Shiv e encontra as mensagens que George enviou fingindo ser ele, o que prova ainda mais sua história. Para ter certeza, ela confirma com Dennis que a palavra código é a mesma. Então ela leva George para visitar o embaixador russo para garantir que a bomba foi uma ação rebelde descontrolada e não um ataque político. Recusando-se a desistir, George liga mais tarde para o embaixador e informa que os britânicos estão envolvidos no ataque, dizendo onde encontrar a fazenda com o carro e o corpo de Shiv. Algumas horas depois, George visita o embaixador, que confirma que encontraram o corpo. No entanto, o embaixador não quer começar uma guerra com base em tão pouco
pânico e pede para ele ir à Rússia apresentar melhores informações. Desesperado, George atira no embaixador, em todos os agentes e no marido dela, mas deixa o filho vivo para forçá-lo a apertar o botão de pânico. Momentos depois, um alarme soa no Lazarus porque a Rússia está enviando mísseis. Wes não tem escolha a não ser resetar o tempo, mesmo que isso signifique perder Dennis. Depois de uma série de visões, George acorda na cama com Sarah, agarrando-a com alegria. Dennis está livre e corre para se esconder, enquanto Shiv também está de volta e se lembra de tudo. Art tenta ligar para Shiv para exigir uma explicação, mas ele está ansioso por vingança e a ignora. Logo, Shiv chega ao prédio de George, mas George já está esperando por ele com uma arma nas escadas. George explica as coisas que fez para incriminar Shiv, então Shiv decide ir embora sem atirar em George, porque isso só pioraria sua situação. No dia seguinte, George deixa Sarah no trabalho e a impede de sofrer o acidente. Quando chega ao escritório, Art diz a ele que a história de Ryan confirma a de George, e ninguém ouviu falar de Shiv. Há agentes procurando por ele, mas ele é bom em cobrir seus rastros. Durante o resto do dia, George continua tendo visões de outras linhas do tempo. Enquanto isso, em Paris, o Lazarus tenta repetir a operação para capturar Dennis. No entanto, ele está esperando por eles e, em poucos minutos, mata todos os agentes. Semanas se passam e George vive uma vida ótima com Sarah. Enquanto ignora as visões constantes que tem, 3 meses depois, Sarah e George fazem uma viagem a Paris e George finalmente a pede em casamento. Sarah aceita, mas na manhã seguinte, ela admite que cometeu um erro. Ela explica que não quer se casar com George porque sente que mudaram muito e, ultimamente, não tem sido muito feliz. Então, ela anuncia que pagará sua parte da viagem e vai embora. Algum tempo depois, Art informa a George que o cartão de crédito de Shiv foi usado em um bar na Alemanha. George verifica as filmagens das câmeras de segurança perto do bar e descobre vários corpos junto com um colar pertencente ao grupo de Janet. Wes imediatamente envia Art e George para investigar. Na cena do crime, eles encontram o DNA de Janet e evidências de um refém. Então pensam que o tiroteio foi uma tentativa de resgate. Mais tarde, outra câmera confirma a presença do agente Zhang, o que indica envolvimento do governo chinês. Os dias passam e agora é 30 de junho, o que significa que um novo checkpoint será criado à meia-noite. Às 23h57, George ouve alguém entrando em seu apartamento. Ele pega sua arma e sai do quarto apenas para ser atacado por Shiv, iniciando uma luta. Depois de muita luta, George atira em Shiv bem quando o relógio marca meia-noite. Isso significa que mesmo que o tempo seja resetado, Shiv estará morto em seu apartamento. Desesperado, George corre até o corpo e encontra um pedaço de papel coberto de sangue. Seu vizinho Red bate na porta porque ouviu o barulho e George finge que estava assistindo a um filme, embora o sangue na sua camiseta ainda esteja visível. Depois, George arrasta o corpo para o elevador, sendo capturado pelas câmeras. Ele dirige por algumas horas e finalmente para no porto local, onde faz o carro explodir com o corpo dentro. Em seguida, ele anda até seu apartamento e vê o sangue no chão. No entanto, ele tem um encontro com Sarah e decide limpar mais tarde. No café, Sarah dá uma grande notícia: ela conheceu alguém e vai se casar em breve. Devastado, George sai correndo e volta para casa para limpar o sangue. Ele também queima o pedaço de papel. 3 semanas depois, George continua ligando para Art, mas ela não atende. Quando George volta para casa depois do trabalho, um detetive se aproxima dele, porque Red relatou o comportamento suspeito de George. O detetive tem as filmagens das câmeras do elevador e quer prender George, mas naquele momento uma luz brilhante aparece no céu e um loop é ativado, reiniciando o tempo até George estar de volta ao apartamento com o corpo de Shiv. George fica muito confuso porque os loops geralmente não acontecem assim. Um flashback mostra o que aconteceu na Alemanha 3 semanas antes. Janet estava sendo refém de Zhang, mas seu grupo foi pego em flagrante e uma troca de tiros aconteceu. Zhang escapou com Janet antes de serem encontrados pelo atirador, que se revelou ser Shiv. No chão, ele encontrou um bilhete deixado por Janet que dizia uma das senhas de Dennis. Esse foi o papel que George encontrou e queimou depois. No presente, o reset faz com que Red apareça novamente, mas desta vez George se lembra de trocar de camisa e fala mais casualmente sobre o filme. Então Red acredita nele. Em seguida, ele recebe uma ligação de Wes pedindo para ir ao escritório. Quando
ele chega, o alarme está tocando e ele descobre que a luz que viu foi uma explosão causada pela colisão de 2 buracos negros. O Lazarus não pode controlar um evento natural tão gigantesco, então terão que repetir as mesmas 3 semanas constantemente até encontrarem uma solução. Os 2 buracos negros aparecendo juntos formaram uma singularidade, e George aponta que isso não acontece da noite para o dia, então alguém deve estar por trás disso. Wes acha que a única pessoa inteligente o suficiente para fazer isso é Janet, e se Zhang a tem, então a China está envolvida de alguma forma. Depois, George passa pela mesma terrível reunião com Sarah e vai ao supermercado comprar suprimentos. Desta vez, ele se desfaz do corpo de Shiv, embalando-o corretamente e cobrindo as câmeras de segurança com tinta. Depois joga o corpo no rio. Enquanto isso, Art está em Xangai, onde ameaça a irmã de Zhang, até conseguir o endereço do esconderijo dele. Art vai imediatamente ao local, mas assim que abre a porta, um grupo de agentes atira nela e o tempo reseta. Desta vez, George não vai ver Sarah, então ela vai vê-lo em vez disso. Isso faz com que ela o encontre colocando o corpo no carro e ela percebe o que é por causa do sangue. Apavorada, Sarah foge, então George dirige atrás dela e a convence a entrar no carro. Ele finalmente conta a ela sobre seu trabalho real e até a leva ao escritório. No início, ela fica chateada pelo fato de ele ter matado pessoas, mas logo entende que ele está ajudando o mundo. E naquela noite, eles acabam fazendo amor novamente. Na manhã seguinte, ela concorda em manter tudo em segredo. Então George se livra do corpo novamente. Em Xangai, Art se aproxima da irmã de Zhang novamente e ameaça matar a família dela se não disser a verdade. Desta vez, Art consegue o endereço real e invade o quarto de Zhang, onde Zhang imediatamente se defende. Uma luta começa e ambas as mulheres mostram grandes habilidades de luta, mas Art consegue algemá-las. Sem outra escolha, Zhang se mata. O tempo reseta novamente quando George está terminando um encontro maravilhoso com Sarah. Na próxima vez que Art vai ao lugar de Zhang, ela está esperando com sua arma em punho. Acontece que Zhang se lembra dos loops porque a China está desenvolvendo o seu próprio sistema de loop o tempo todo. Zhang explica que entregou Janet ao seu manipulador, mas não sabe onde estão. Ela também revela que sua organização está rastreando o projeto Lazarus o tempo todo, e George os levou até Janet, deixando Art em choque. Em Londres, Sarah encontra George com o corpo no carro novamente. George dirige atrás dela mais uma vez, mas desta vez está muito nervoso e acidentalmente a atropela. Ele não parece muito preocupado, apenas coloca o corpo no carro e espera outro loop começar. A partir daí, George começa a ir ao encontro com Sarah, e toda vez que o loop reinicia, ele tem que ouvi-la dizer que vai se casar de novo. Ele também tem que se livrar do corpo de Shiv repetidamente. Eventualmente, Lázaro se cansa de reviver as mesmas 3 semanas e Wes decide que eles devem envolver o governo. Ela também começa a considerar tomar uma injeção de soro para si mesma. Após essa reunião, George vai para casa e encontra Art esperando por ele. Ela sabe o que ele fez e diz a ele para ajudar Shiv durante o próximo loop, ou haverá consequências. Quando o tempo reseta, George tira fotos dos ferimentos de Shiv, fingindo ser um policial, fala com um médico, esperando encontrar uma maneira de ajudar o pulmão colapsado de Shiv. No entanto, o médico diz que não havia nada que ele pudesse ter feito. Ele volta para casa de mau humor e encontra Sarah esperando por ele, mas ele apenas admite que sabe sobre o noivado dela e pede que o deixe em paz. Durante o próximo loop, George explode com Red quando ele bate, empurrando-o para fora enquanto grita. Na manhã seguinte, Red se aproxima de George para pedir desculpas e George vê suas roupas de trabalho, descobrindo que Red é um paramédico. Em seguida, George leva o pedaço de papel a um curador, que usa um líquido especial para limpar o sangue. O papel agora mostra a palavra código de Dennis e algumas palavras em chinês que traduzem para máquina do tempo. Depois, George rouba um pouco de soro e vai ver Sarah. Ele explica tudo o que aconteceu e dá a ela a opção de tomar o soro para que ela possa ter as visões das outras vidas juntos. Sarah fica incerta, então George a deixa ter a injeção e sai. Quando ele volta para casa, Dennis está lá perguntando por Janet. George
tem que explicar que Art está procurando por ela e que estão presos em uma singularidade. Dennis encontra o bilhete que Shiv deixou cair, mas quando está prestes a explicar o significado, o tempo reseta. Desta vez, George corre para pegar Red para que Shiv possa viver. Em Xangai, Art se encontra com Zhang e compartilha sua teoria. A China tentou fazer seu próprio soro e cometeu um erro ao longo do caminho, causando a singularidade. Como Janet é um gênio, devem tê-la sequestrado para corrigir o problema. Então Zhang revela que encontrou onde Janet está localizada. Momentos depois, Art e Zhang invadem o antigo prédio onde o governo está mantendo Janet. Elas silenciosamente sobem as escadas, matando todos os guardas que vêm sem muita dificuldade. No entanto, quando finalmente abrem a sala onde Janet deveria estar, a encontram vazia. Em Londres, Red consegue trazer Shiv de volta por tempo suficiente para ele dizer que Dennis é a chave. Ao mesmo tempo, Dennis vai ao Lazarus, nocauteando um guarda no elevador antes de se revelar. Como ele se lembra do bilhete do último loop, ele explica que a palavra código que Janet usou significa: estou em apuros, venha me buscar. Eles não encontrarão Janet porque ela não está mais na linha do tempo deles. Alguém encontrou uma maneira de romper o checkpoint. Art e Zhang estão no local certo, mas não no tempo certo. Janet está realmente em Londres em 2012. Naquele ano, enquanto estava com sua Janet, Dennis recebeu uma mensagem de texto que ele não tinha entendido. Mas agora ele sabe que veio desta outra Janet. Ele sabe onde ela está, então o Lazarus terá que levá-lo de volta para resolver todo esse problema. No apartamento de George, Shiv parece estar indo bem. Nesse momento, Sarah entra, revelando que se lembra de tudo porque tomou o soro. Terminando assim a primeira temporada de Projeto Lazarus, série de ficção científica e mistério de 2022. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui.